Heloísa, antes de ir embora, você precisa sugerir um livro, um filme ou série. Quais são suas sugestões? Ok, vamos lá. Livro, eu vou sugerir o Neve, do Pamuk, porque eu acabei de ler para o meu grupo de leitura. Eu tenho um grupo de leitura que se reúne uma vez por mês para discutir livros variados. E eu achei esse livro assim muito importante para o momento que a gente vive, porque ele trata muito da incapacidade de ouvir o outro, entre outros tantos assuntos que ele trata, né? Mas esse é um que tem muito peso no livro. Como que as pessoas, muitas pessoas, e ele discute grupos políticos da Turquia e tal, não tem capacidade de ouvir o outro. E eu acho que isso é um problema essencial na cacofonia das mídias digitais que a gente vive hoje. Agora, filme. Filme, eu vou indicar um filme que eu ainda não vi, mas já gostei, que é Ainda Estou Aqui, com a Fernanda Torres, que a primeira coisa que eu vou fazer quando botar o pé no Brasil é ir para o cinema ver esse filme, porque eu já conversei com várias pessoas que ficaram assim, de queixo caído com esse filme, que disseram que é maravilhoso. Então, eu vou vê-lo assim que chegar ao Eu Brasil. já assisti, eu já assisti. Tem uma coisa muito bonita no filme que é embora o foco seja Eunice Paiva, mas tem um resgate muito bonito da figura do Rubens Paiva, né? Porque é uma figura que a gente acaba se resumindo a uma linha, né? A morte de Rubens Paiva. Isso aí mostra um pouco da figura dele, não muito da figura política, muito da figura familiar, né? Um pouco do papel político que ele teve digamos, no apoio à resistência, também é bacana. E além disso, tem a própria figura da Eunice, que é muito bonita. E o livro também é maravilhoso. Eu não sei se você leu, Heloísa, mas eu acho é um dos grandes livros que eu li na última década, sabe? Eu acho que Marcelo Paiva realmente faz uma história muito bonita da Eunice, em que em que o Alzheimer, né, o problema da memória dela, ele mostra como a perda da memória dela, de alguma forma, está relacionada à perda da memória da ditadura no Brasil e como essa perda da memória é problemática, né? Então, assim, é uma coisa... Eu acho o livro fantástico, gostei muito do filme. Não podia ter Então, algo mais importante nesse momento. A memória da ditadura que não pode ser esquecida e lições de resistência, que a gente vai precisar muito daqui para frente. Tá bom, obrigado. Agora, os livros. Eu selecionei 2, o que eu acabei de ver e o que eu acabei de ler. Eu acabei de ler o livro do Jefferson Tenório, De Onde Eles Vêm. A Jefferson, que escreveu um livro lindo chamado O Avesso da Pele, né? que é a história, o avesso é a história de um professor de literatura, né, que revoluciona um professor negro e revoluciona o imaginário dos seus alunos falando de Dostoiévski. De Onde Eles Vêm é um livro sobre um aluno cotista que passa por todas as dificuldades, então estão lá todos esses temas que as pessoas aqui mencionam e que a gente tem que tratar. A questão do racismo religioso, a questão do racismo de raça, a questão do racismo nas escolas e nas universidades, e todos interseccionados. Eu recomendo demais. Eu terminei anteontem a leitura e terminei muito emocionada. E o outro livro, o filme que eu citaria é o filme do Almodóvar, O Quarto ao Lado, que é um livro muito corajoso, que trata de um tema tão urgente entre nós, que é a questão da morte assistida, não é? Eu sofri muito com a morte agora do Antônio Cícero, um amigo meu, né? E que estava com Alzheimer, e que, sabendo disso, resolveu tomar uma medida, então foi para a Suíça com seu companheiro Marcelo Pis, passaram antes por Paris, e fez a morte assistida, a eutanásia, em Zurique. Ele disse que fez, fui uma das pessoas, eu recebi a carta dele, ele fez isso para manter a sua dignidade, enquanto ele podia decidir e ter arbítrio sobre a sua vida e sua morte. O filme do Almodóvar trata com muita delicadeza essa mesma questão entre duas mulheres, né? Ou seja, o que fazemos diante de um diagnóstico de uma doença terminal como essa, e num momento como esse. É um filme muito comovente, e com as cores
sempre exageradas do Almodóvar, que eu adoro, né? Aquele vermelho forte, aquele rosa forte, aquelas mulheres com batom muito vermelho. E eu recomendo demais. Achei um filme muito comovente, muito sensível sobre um tema tão delicado e urgente. Sim, não, é isso. Professor, eu queria te agradecer mais uma vez a sua participação aqui. Estendemos até demais o 20 minutos, a conversa estava boa demais com o professor Rui Braga. Queria te agradecer. Mas antes de a gente fechar, a gente sempre tem o clássico aqui de pedir as dicas culturais. E eu começo, se o senhor tem algum livro que gostaria de indicar a quem nos acompanha. Olha, tem um livro que acabou de ser publicado, um livro que, na verdade, complementa um outro livro de muito sucesso, da Ali Rothschild, né? O primeiro livro, o penúltimo livro dela, não esse último, né? O penúltimo livro dela chamava Estrangeiros na Sua Própria Terra, né? Stranger in Their Own Land. E agora ela acabou de lançar um livro chamado Orgulho Roubado, que é um livro... O livro anterior, ela fez pesquisa numa região onde tinha muita presença do Tea Party, né? Então ela consegue observar, enfim, tentar desvendar o paradoxo de você ter, enfim, trabalhadores brancos defendendo políticas que degradam o meio ambiente, eles próprios são as principais vítimas dessas políticas que degradam o meio ambiente, enfim. E agora ela publicou recentemente esse livro que está na tela, né? O Stolen Pride, que é um livro sobre a região do Kentucky, que é parte dos Apalaches, né? Eu também fiz pesquisa ainda aqui na Pensilvânia, mas a região onde eu estava era jocosamente chamada de Pensiltucky, porque era na Pensilvânia, mas parecia muito mais com o Kentucky do que com a Pensilvânia. E a Ali publicou esse livro, que é um livro realmente muito interessante. Ela consegue, enfim, construir uma narrativa incrivelmente envolvente, construir personagens muito interessantes para tentar mostrar. Ela faz pesquisa em Pikeville, no Kentucky, né, para tentar mostrar como que essa combinação, que eu também acabei analisando, enfim, no meu texto, no meu livro, né, acabou fazendo com que esses trabalhadores, de fato, aderissem ao trumpismo, né? Então, tem várias histórias muito, muito importantes, muito emblemáticas, né, das mudanças que aconteceram na classe trabalhadora branca nos Estados Unidos nos últimos 20 anos, em particular a partir da crise de 2008. Perfeito. Vale a pena, vale muito a pena. Perfeito. Stolen Pride, da Arlie Gushel. E se o senhor tem algum filme ou uma série, ou os dois, também gostaria de indicar? Acho que o óbvio, até porque o filme é realmente muito bom, né? Muito bem feito, que é aquele filme sobre a ascensão do Trump nos negócios, né? Na família e coisa e tal, que é O Aprendiz, né? Que é um filme... Exatamente, O Aprendiz. Que é um filme que mostra, revela, ainda que de uma forma, claro, cinematográfica, em alguma medida... ficcionalizada e coisa do gênero, né? Revela, pelo menos para mim, que, enfim, me pareceu muito convincente, né? Revela a psique doentia do Donald Trump, né? Como que a gente está realmente, como é que eu posso dizer assim, continuamos correndo muitos riscos, porque o sujeito é mentalmente totalmente maluco, quer dizer. Então, eu acho um filme bem interessante, até porque, como diversão, também vale, né? Como produto cinematográfico, vale. As atuações são muito boas, enfim. De qualquer maneira, fica aí a dica. Uma dica meio óbvia, mas vale a pena. Professor, nós estamos chegando ao fim da nossa conversa e eu queria te fazer uma pergunta que sempre faço aos nossos convidados, às nossas convidadas, antes das despedidas. Qual livro, filme ou série o senhor gostaria de sugerir aos nossos espectadores? Olha, estou lendo um livro que me pareceu bastante interessante, que é uma coletânea uma antologia da literatura fantástica organizada pelo Casares, o Borges e o Ocampo, que foi traduzida recentemente para o português. É uma grande quantidade, é um livro bem extenso, uma grande quantidade de contos, alguns bem mini contos, que eu acho bastante recomendável para quem queira. Não é só latino-americana, apesar dos organizadores serem, é uma antologia universal e tem muita coisa interessante ali.